Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bom, estamos continuando a estudar as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para os anos de 2019 a 2023. Vale a pena sempre relembrarmos o objetivo geral destas diretrizes, que diz assim: evangelizar no Brasil cada vez mais urbano pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Nós estamos no último capítulo, que é o capítulo 4 desse documento, cujo título é A Igreja em Missão. E vamos continuar hoje no número 171 desse documento, né, que está falando sobre, nós nos vídeos anteriores estudamos sobre cada pilar, né? Então hoje nós vamos ver um pouquinho sobre o que é o pilar da caridade, que significa serviço da vida, que é o pilar que fala sobre as pastorais sociotransformadoras ou as pastorais caritativas da nossa igreja. Então o número 171 diz o seguinte: que é preciso que os discípulos tenham sempre muita atenção à palavra de Jesus, mas também ao ensinamento da igreja, né? Especialmente quando falamos aí das pastorais sociais ou sociocaritativas da nossa igreja, com relação à doutrina social da igreja, que os ensinamentos de Jesus, os documentos da igreja, do magistério da igreja, que devem ser os norteadores, aqueles que iluminam todos os critérios éticos e também morais de todos os cristãos, das nossas comunidades, que devem se empenhar na defesa da vida. A vida ela deve ser defendida desde a sua fecundação até o seu término natural, sua morte natural. Por isso a igreja ela é contra o aborto e também contra a eutanásia. A vida deve ser respeitada desde a fecundação no ventre da mulher até a sua morte natural, né? Mas também deve existir essa colaboração entre as comunidades cristãs no cuidado das pessoas, no cuidado do nascituro. O nascituro é aquele que está para nascer, até o idoso. Devemos cuidar também da casa comum, como o Papa Francisco tanto gosta de falar, que é o nosso mundo, né? Inclusive até geração de empregos também, que não venham agredir a nossa casa comum. Devemos ter atenção à saúde, mas também à educação, ou seja, os cristãos devem ter esse cuidado profundo, iluminados, repito, pela palavra de Deus, iluminados pelos documentos da igreja, no seu magistério, especialmente a doutrina social da igreja, em defender e estar presente ali cuidando dos direitos humanos e também das políticas públicas, né? Número 172 traz inclusive uma citação do documento chamado Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II, no seu proeme, no seu início, que fala assim: as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E nada existe de verdadeiramente humano que não encontre ela em seu coração. Então lembra da importância também de fazer com que essas pastorais caritativas da nossa igreja sejam um espaço de solidariedade que é constitutiva própria da vida cristã. Então nós, como igreja, devemos fomentar essa solidariedade universal. O Papa Francisco tem falado muito sobre isso, de, apesar de nossas diferenças, não nos vermos como inimigos. Então essa é a ideia da solidariedade universal que a igreja também deve repropor. E no número 173, fala que essa solidariedade ela é um espaço muito propício para que nós possamos fazer aquilo que já era previsto no Concílio Vaticano II, que é um diálogo não muito fácil, claro, mas é um diálogo ecumênico e também um diálogo interreligioso, né? Por quê?
Porque nós temos que tentar ver muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa, né? Então, valorizar o conhecimento mútuo para que não existam discriminações injustas, e valorizar aquilo que nos une, como eu digo, e, sobretudo, os cristãos e as religiões se unirem na defesa da vida. Isso vai ser, com projetos comuns, sobretudo entre os cristãos, é um grande testemunho, né? E depois de falar sobre o modo como o pilar da caridade, as pastorais sociais, devem se ver e trabalhar, o documento traz alguns encaminhamentos práticos que poderiam ser trabalhados, isso a nível de igreja no Brasil, por exemplo, nas paróquias, nas dioceses, né? Então, 174 diz assim: promover a solidariedade com os sofredores nas cidades, porque nós sabemos que a cidade, devido à sua complexidade, é muito mais fácil você viver como um indivíduo sem que as pessoas te notem, você ser mais um dentre tantas as pessoas. Isso nós chamamos de individualismo, né? Onde você vive somente para si, para ganhar o seu sustento, o seu pão, e dificilmente olhar para aquele que está ao seu redor. Então, para as igrejas que estão nos grandes centros urbanos e nas cidades, tentar promover essa solidariedade com os invisíveis da nossa sociedade, para gerar espaços, experiências de solidariedade, mas também de inclusão, né? 175, uma outra encaminhamento prático: priorizar as ações com as famílias e com os jovens, ali à luz dos documentos do Sínodo da Família e do Sínodo dos Jovens. Nós sabemos que o presente e o futuro da igreja passam pela evangelização da família e pela evangelização também dos jovens. Outro encaminhamento prático desse pilar da caridade, das pastorais sócio-transformadoras: aguçar a atenção às inúmeras e novas formas de sofrimento e exclusão. Há muitos modos das pessoas sofrerem e também se sentirem excluídas. Perceber isso e trabalhar junto para que exista essa inclusão, para que se possa amenizar o sofrimento. Depois, integrar o contato com a palavra de Deus, lida pessoalmente em comunhão. Importante, né? Nós não podemos permitir que as nossas pastorais sócio-transformadoras, caritativas, se tornem em pastorais que vão fazer assistencialismo social. Não, nós somos pastorais caritativas, iluminadas pela palavra de Deus. E onde nós formos, as pessoas não são obrigadas, mas nós temos a liberdade de fazer a proposta de conhecer a palavra, de conhecer o cristianismo. Então, os membros dessas pastorais nunca esquecerem que a palavra de Deus deve ser norteadora, né? Lida pessoalmente, mas lida também comunitariamente, e levar essa palavra aos irmãos. Desenvolver grupos de apoio às vítimas de violência, tantas e tantos tipos de violência. Nosso estado do Rio de Janeiro, por exemplo, sofre com uma violência terrível que beira alguns especialistas a guerra realmente, né? Encorajar o laicado, quer dizer, os leigos, a continuar o empenho apostólico, inspirados pela doutrina social da Igreja, trabalhar nos conselhos municipais do idoso, da saúde, da educação, formar realmente grupos sociais para poder ir ao encontro dos sofredores, né? Tanta coisa que se pode fazer. Contribuir para o resgate do espaço público da cidade, como lugar de encontro, convivência, deliberação. Inserir na lista de prioridade das comunidades de fé o cuidado para a casa comum, ou seja, o aspecto ecológico, em sintonia com o magistério social do Papa Francisco, que tem se preocupado muito com a degradação do meio ambiente, né? Apoiar e incentivar as pastorais da mobilidade humana, ou seja, trabalhar junto com os migrantes, refugiados, grupos nômades, turistas, entre tantos outros. Assumir como prioridade a promoção da paz, sermos promotores da paz e não da guerra. Ser a voz dos que clamam por vida digna, sejam quem for, né? Todo mundo tem o direito de viver uma vida digna. E, 185, firmar e fortalecer a partir da identidade cristã as iniciativas de diálogo ecumênico e interreligioso, né? Trabalhar muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa. Trabalhar pelo bem comum do mundo, das pessoas, separando as nossas diferenças, mas aproximando aquilo que nos une.
Coloquemos tudo isso, então, nas mãos da Virgem Maria, para que ela interceda por nós e nos ajude a caminhar com verdadeira Igreja de Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.